Você sabia que um gato já foi detido por levar mercadorias para dentro de um presídio? Essa história aconteceu aqui no Brasil, lá na cidade de Arapiraca. Entre os materiais enrolados com fita no corpo dele estavam serras, um fone de ouvido, brocas, um celular e até um cartão de memória. A história se espalhou pelo mundo como o gato que foi preso. Só que, acredite se quiser, existem casos ainda mais absurdos de animais que cometeram crimes e foram pegos pela polícia. Meu nome é Ivan Lima, sejam bem-vindos. No caso desse felino, os agentes penitenciários que o encontraram acreditam que os objetos seriam usados para realizar uma fuga e também para entrar em contato com pessoas fora da cadeia. Depois disso, o pequeno animal acabou sendo levado para um centro de zoonoses. Coitado dele. Algum chute sobre qual o próximo animal? Não. Acusado de matar 3 pessoas na Índia, um elefante acabou sendo preso em 2013 e precisou ficar sob a supervisão do Departamento Ambiental. O nome dele é bastante complicado, então vou pedir para que o editor escreva aqui na tela para você saber. O caso em questão aconteceu durante um festival religioso no estado de Kerala. Ao que parece, o animal ficou louco, como alguns veículos de notícias da Índia afirmaram, e pisoteou 3 mulheres e ainda deixou quase 20 outras pessoas feridas. De acordo com a polícia local, o festival contou com a presença de 7 elefantes, que foram exibidos ao público no decorrer da tarde e início da noite. Esse, em questão, teria ficado violento no momento em que era conduzido ao templo. Um veterinário que estava lá chegou a argumentar que a troca de um ornamento entre elefantes pode ter desencadeado a reação do animal. Considerado um dos elefantes mais altos do estado, com mais de 3 metros de altura, o animal acabou sendo libertado posteriormente após o pagamento da fiança e foi impedido de participar de atividades similares durante 3 meses. Inclusive, esse caso teria sido a 2ª vez que o elefante ficou descontrolado e agrediu humanos. O próximo caso não é tão violento como o do elefante, mas ele também envolve, digamos, um pouco de agressividade. Lá na Flórida, em 2012, o macaco capuchinho, de nome Mookie, ficou sob prisão domiciliar, depois de morder um homem. Com 19 anos na época, o animal estava em uma loja de conveniência com o dono, quando uma pessoa apareceu e perguntou se poderia fazer carinho em Mookie. Mesmo sem histórico de violência, o macaco se assustou com o barulho de um carro no estacionamento e acabou mordendo a vítima na canela. O ferimento não foi grave, mas o animal precisou ficar 30 dias em casa, porque as autoridades queriam garantir que ele não apresentava os sintomas de raiva. O dono chegou a apresentar o registro de saúde de Mookie, mas não adiantou. O jeito foi aguardar o tempo recluso. E se esses 2 casos parecem mentira de tão surpreendentes, veja essa cabra que foi presa por tentativa de assalto à mão armada em 2009. Policiais mantiveram a cabra apreendida por acreditarem que, na verdade, ela seria um ladrão que teria usado magia para se transformar no animal. Tudo isso aconteceu na Nigéria. E a história começou quando os agentes avistaram 2 homens tentando roubar um carro Mazda 323. Ao darem voz de prisão, os bandidos fugiram e foram perseguidos. Um teria conseguido escapar e o outro supostamente se transformou na cabra para evitar a prisão. Só que o tiro teria saído pela culatra, pelo visto. Um porta-voz da polícia chegou a dizer que, mesmo com detalhes da história sem confirmações, e diante do fato de que a investigação não poderia ser baseada em algo místico, a cabra foi mantida sob custódia. Enquanto isso, depois de morder e chutar 2 homens no estado de Chiapas, no México, um burro acabou indo parar atrás das grades. Responsável pelo caso, o policial Sinar Gomes declarou que por lá, se alguém comete um crime, não importa quem seja, será preso. O animal foi levado para uma cela em que normalmente
ficam indivíduos presos por causarem problemas quando estão bêbados ou por questões similares. O policial ainda disse que o burro ficaria na cadeia até que seu dono concordasse em pagar cerca de $420 das contas médicas das vítimas. O animal teria mordido um homem de 63 anos no peito e depois chutado o outro, de 52, quando ele tentava ajudar o primeiro. O homem de 52 anos acabou com uma fratura no tornozelo. O curioso é que um cachorro e um touro já haviam sido presos anteriormente no estado. O cachorro por morder uma pessoa e o touro por devorar algumas plantações. Continuando nossa aventura no universo das prisões de animais. Deixa eu te contar um outro caso que também aconteceu na Nigéria. Após o assassinato de um homem de 24 anos, uma vaca acabou sendo presa pela polícia, simplesmente por estar no lugar errado e na hora errada. Tudo começou quando um grupo de jovens estava organizando uma festa. Ao que parece, uma discussão teria gerado uma briga e uma das pessoas acabou quebrando uma garrafa e usou um pedaço de vidro para cortar o pescoço do outro jovem. A vítima acabou perdendo muito sangue e morreu antes mesmo de ser levada para o hospital. Ao chegarem na cena do crime, os policiais perceberam que todos haviam fugido e deixado a vaca para trás. Comprada para ser abatida durante as festas, o animal foi levado pela polícia, que na época não conseguiu encontrar o responsável pelo crime. Ao contrário de alguns desses casos, um gato sueco quase foi a vítima da história. Chamado Oscar, o felino foi preso pela polícia por invadir uma residência, roubar comida e ainda aterrorizar a vida dos gatos de uma família. Percebendo que Oscar tinha mania de aparecer na casa, a família preparou uma armadilha para capturá-lo. A arapuca realmente deu certo e o bichano foi levado para a delegacia, onde descobriram que ele não era um gato de rua. Um porta-voz da polícia chegou a declarar que Oscar era gordo e estava muito bem cuidado, sinais claros que indicavam que ele tinha um dono. Para encontrar o proprietário dele, a polícia colocou nos jornais que o felino seria sacrificado se ninguém aparecesse para levá-lo depois de um prazo estabelecido. Para a sorte de Oscar, o dono dele surgiu poucos dias depois e salvou-o de um trágico fim. Nessa história de animais presos, parece que nenhum consegue sair impune. Veja o caso de um esquilo na Alemanha. O ano era 2015 e o pequeno animal foi levado pela polícia, depois que uma mulher reclamou que ele a estava perseguindo e agindo de maneira agressiva. Após a prisão, a polícia concordou que o esquilo realmente estava com um comportamento diferente e tratou de investigar qual era o problema. Ao que parece, o pequeno animal estava sofrendo de uma espécie de exaustão, o que justificaria as atitudes estranhas. Depois que a polícia publicou um vídeo do animal sendo alimentado, a história viralizou na internet. Um porta-voz da organização chegou a dizer que o esquilo não ficaria em uma cela pelo resto da vida, mas sim que seria encaminhado para um centro de resgate, onde receberia os cuidados necessários antes de retornar à natureza. Outro macaco também acabou sendo preso após chamar a atenção das autoridades indianas, lá no início dos anos 2000. Só que, ao contrário do outro que eu mencionei, esse macaco aqui tinha vários crimes em seu histórico. Ele era acusado de roubar comida de casas, estragar as camisas das pessoas, ameaçar crianças com tijolos e até mesmo roubar livros. Na época, a polícia o prendeu e o sentenciou à prisão perpétua, em um centro de detenção exclusivo para macacos que tinham mau comportamento. Essa tal prisão dos macacos começou a funcionar em 1996 e ocupava parte de um zoológico na cidade de Patiala. Na parte da frente das celas, além de um aviso que não era seguro se aproximar dos animais, uma placa explicava que os macacos tinham sido capturados em várias cidades do estado de Punjab. Devido à destruição dos habitats deles pelos seres humanos, se tornou comum a migração de alguns macacos para os centros urbanos. A criação do centro de detenção foi uma forma de recolher os macacos que recebiam queixas do público.
O local acabou sendo fechado em meados de 2004, época em que 13 macacos estavam presos por lá. A prisão seria transformada em uma espécie de centro de reabilitação, que teria o objetivo de reeducar os macacos para que eles se tornassem menos agressivos. Anos mais tarde, em 2014, foi a vez de um coala causar confusão. Depois de atrapalhar o trânsito em uma cidade australiana e não obedecer às ordens da polícia para sair do local, o pequeno animal foi preso e colocado em uma viatura por representar um perigo para si mesmo e para as outras pessoas. Após consultarem uma associação que busca o bem-estar dos animais, foram aconselhados a libertar o coala longe do tráfego da cidade, em um local mais próximo da natureza. Sabe de mais algum caso de animais que foram presos? Se souber, deixe nos comentários para a gente saber. E até a próxima. Tchau!